Pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a feira que eu participei aqui em Austin, no Texas, chamada Permissionless 2, tá? Esse não foi o principal motivo de eu vir aqui nos Estados Unidos, não, tá? Eu vim aqui para conhecer os Estados Unidos mesmo, para passear. Como eu falei para vocês, né, a minha expectativa é de escolher em que cidade do mundo que eu vou morar, se o Brasil der merda. Eu ainda acho que vou ficar no Rio de Janeiro mesmo, mas em todo caso eu estou dando essa pesquisa. Enfim, mas eu aproveitei que eu estava aqui em Austin, no Texas, e que estava tendo uma conferência sobre blockchain, criptomoedas e coisa e tal, e decidi participar dessa conferência Permissionless 2, né? É a segunda conferência desse tipo esse ano. Teve uma no passado, teve uma, está tendo esse ano, e vai ter ano que vem de novo. Ano que vem vai ser em Salt Lake City, em Utah, aqui nos Estados Unidos. A conferência é muito bacana, muito legal, e eu tenho algumas opiniões sobre o que aconteceu lá. Talvez vocês tenham interesse em entender um pouco qual é o panorama disso daqui, porque um monte de gente falou, até o Vitalik Buterin falou à distância, você acredita? Botaram ele na porra do cara numa teleconferência. Porra, se eu soubesse que era teleconferência, não tinha me dado o trabalho de ver, mas enfim. Ele falou algumas novidades que eu acho que são interessantes. Então eu vou tocar alguns trechos da minha visita à feira e algumas palestras que eu assisti e vou dar para vocês uma opinião geral minha sobre isso. Bom, pessoal, eu estou aqui na Permissionless 2, a feira sobre criptomoedas aqui e coisas Web3 e Ethereum e coisa e tal. E curiosamente, embora chame Permissionless, você precisa ter permissão para entrar, é incrível isso, você tem que ter um crachá para entrar aqui, né? Enfim, eu consegui minha permissão, eu vou entrar lá, vou dar uma olhada, ver se tem uma coisa interessante. Estou aqui na Permissionless, aqui em Austin, vendo a galeria das NFT. Olha que coisa, tem um monte de NFT aqui para mostrar para o pessoal. Eu acho que eu vim parar num negócio de shitcoin, hein, meu amigo, não sei não, hein? Olha só isso daqui, muito impressionante, muito legal, né? Mas eu não sei se eu entendi qual é o propósito, não. Isso aqui parece que tem alguma coisa a ver aqui com um efeito especial aqui nessa NFT aqui. Interessante, né? Pois é, tem bastante coisa interessante aqui. Eu vou dar uma volta aqui na feira. Não vou gravar tudo não, porque na verdade eu não sei nem qual é a política deles aqui com relação à gravação. Você pode gravar, você pode mostrar publicamente as coisas aqui. Mas sem dúvida alguma tem bastante coisa interessante por aqui. É isso daí, é a galeria dos NFT aqui. Aqui a gente está no stand da Kraken, que é uma exchange muito conhecida, e tem aqui, eles patrocinam um carrinho aqui de Fórmula 1. Olha que bacana o carrinho, muito legal, né? Muito bacana aqui, cheio de gente aqui, bem lotada mesmo a feira. E aparentemente tem um videogame aqui para jogar, é isso? Dá para correr no videogame aqui também. Esse aqui é o esporte preferido da galera aqui, ó. Comprar, vender, comprar Bitcoin, compra, venda, não sei o que lá. O cara tá ali se amarrando no negócio de comprar e vender. É muito day trade pro meu gosto. Aqui o carrinho de novo aqui embaixo. Esse aqui é o auditório principal aqui da palestra da Permissionless. Daqui a pouquinho vai ter a palestra do Vitalik Buterin sobre o futuro do Ethereum. Vamos ouvir o que o cara vai dizer, né? Eu não curto muito essas outras moedas que não sejam Bitcoin. Para mim é tudo shitcoin. Mas não tem como negar que o Ethereum tem uma importância grande aqui. A sala acabou de abrir agora, tá? A palestra dele que é meia hora, tá enchendo de gente aqui. Eu vou correr para ficar aqui na frente. Encheu bem aqui, ó. Tem mais gente agora. Lotou bem aqui a nosso auditório. Daqui a pouco tá começando. Alright folks, day 3 permissionless. How are we feeling? Woo! That's pretty good. You know, we've never actually had a crowd cheer louder on day 3 than on day 1. But as I was backstage, I was thinking to myself, I think this is the crowd that can actually do it. So can you help us break a record? Can I get some noise, permissionless? You guys are the best. All right, I'm going to stop talking here
because we have an amazing fireside for you between David Hoffman and the man who needs no introduction, Vitalik Buterin. So I'm going to let them take it away. Thanks, guys. Ladies and gentlemen, I would like to introduce you to Vitalik Buterin, co-creator of Ethereum, record holder for the largest ignored EIPs to date, and also a travel blogger. Vitalik, welcome to Permissionless. Thank you so much, David. Good to virtually be here. Cheers, cheers. So I want to open up this conversation. Developers would be much more friendly with developing on the Pois é, então a situação foi essa, né? Eu participei lá, olhei os stands todos, um monte de coisa, muito interessante, muito bem organizada a feira, muita empresa interessada e coisa e tal. Mas, bom, eu tenho uma opinião sobre esse assunto, talvez seja derivado do meu preconceito contra isso, tá? Então tomem com devido cuidado, porque vocês sabem que para mim ou é Bitcoin ou é shitcoin. Então eu não tenho muito interesse nesse tipo de coisa não, né? Mas de qualquer forma, é o que eu falo para vocês, tem mesmo muitas ideias interessantes surgindo dentro do Ethereum. Então vale a pena você ver o que o pessoal está fazendo nisso daí. E bom, eu destaco aqui 3 principais linhas que eu vi de importante nessa permissionless. A primeira coisa é um certo pessimismo, tá? Eu vi muita gente falando sobre não, que a gente tem que superar, que essa fase de 2022 foi muito ruim. Eles estão se referindo não apenas à quebra da FTX, mas de outras corretoras, e teve muito hacking em protocolos DeFi e coisa e tal. Isso realmente jogou o mercado muito para baixo. A preocupação do pessoal ali realmente é a questão de mercado, então estava todo mundo meio pessimista e coisa e tal. Como é que a gente vai fazer para superar, para resolver esse problema? E algumas coisas que eu vi nessa linha também são como, por exemplo, eles falando que teve uma palestra que eu vi sobre o futuro das NFTs, né? O que vai ser da NFT e coisa e tal. E o pessoal falando sobre a questão de que a NFT foi um sucesso enorme. Entenda, eles ganharam um bocado de dinheiro com esse troço, o pessoal que criou essa infraestrutura ganhou dinheiro pra caramba, quem investiu se ferrou, mas quem criou a parada, né, ganhou dinheiro pra caramba, e aí, só que segundo eles, o pessoal não viu o que fazer com a NFT. Olha que coisa, né, é o que eu avisei mesmo, né, a NFT não tem um propósito de verdade, do jeito que foi feita, não tem um propósito de verdade, né, e a sensação que eu vi ali, de todo mundo nessa discussão toda, é justamente a questão de uma solução procurando um problema. Ou seja, o que eles estão olhando, esse grande ambiente deles, né, de plataforma Ethereum e NFTs e um monte de DeFi e coisa e tal, tudo parece ser uma grande solução, né, uma ferramenta ótima que eles estão se perguntando que problema exatamente que vai resolver no final das contas, né? Eu acho que, lógico, a minha primeira visão disso seria justamente o DeFi, mas, enfim, tem alguns outros pontos também nisso daí, mas essa é a sensação. Eles estão procurando um problema para resolver com esse monte de ferramentas que eles têm lá. Tem um monte de empresas com visões diferentes. E, aliás, uma coisa interessante, que isso já é o segundo ponto que eu ia falar, é a questão da criação do stack. Ou seja, o que eles estão vendo lá é o seguinte, né? Você tem a Ethereum que roda smart contracts e coisa e tal, e eles estão vendo que mas a Virtual Machine, né, a execução de código da Solana é melhor que a Ethereum, mas a camada de persistência da Ethereum é melhor que a da Solana. Então, estão surgindo no mercado, né, e tinha muitas empresas falando sobre isso, soluções compartimentalizadas, ou seja, que você tem uma camada que é a camada de dados. Olha que coisa, né? O pessoal que é desenvolvedor do sistema vai lembrar dessa história. Uma camada que é a camada de dados, uma camada que é a camada de aplicação, né? Exatamente, né? Isso é um paradigma velho pra caramba, mas agora eles estão percebendo isso em cima da blockchain, né? Então você tem a blockchain, que ou o que eles chamam lá de camada de data availability, e você tem em cima disso a camada de execução, que é a camada que vai rodar o código dos smart contracts e outras aplicações que tem dentro daquele sistema, e você tem a camada de interface mais em cima disso daí. Aí eles colocam outras
camadas de compensação ou camadas de não sei o que lá, de clearance, né, de transações e coisa e tal, mas basicamente é essa a ideia que os caras estão fazendo. Então está surgindo um monte de solução lá, do tipo, você tem uma blockchain genérica. O nome que eles falavam lá, um dos nomes que eles citaram é Celestia, tá? Eu não conheço nada desse troço, tá, gente? Eu não sou desse mundo de shitcoin, não. Então eles falavam isso, que a ideia é justamente fazer a data availability, que é o blockchain em si, e um blockchain que é soberano, ou seja, que você que controla o seu blockchain. Isso cai num problema, para mim, na minha concepção, que é justamente esse, porque se você controla o blockchain, para que usar um blockchain? O blockchain ele serve justamente para criar consenso entre um grande número de pessoas, né? Se você controla o blockchain, porra, bota um banco de dados, bota um SQL Server, acabou, qual o problema, né? Enfim, essa é a coisa que eles estão falando lá. Aí na camada de cima, que é a camada de execução, são as ZK-EVM, né? Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine, que justamente rodam código. Eles viram lá que o Solidity, que é a linguagem que é usada para fazer os smart contracts do Ethereum, é uma linguagem ruim. Assim, é uma linguagem foi revolucionária, a primeira linguagem desse tipo e coisa e tal, mas no final das contas ela tem uma série de dificuldades para você implementar ela de fato em outras coisas, fazer aplicações de verdade. Então, o que eles fizeram ali? Eles criaram uma série de outras camadas disso daí, né? Aí tem a linha, tem não sei o que lá, tem, deixa eu ver aqui, eu anotei o nome dessas ferramentas todas aqui. De novo, gente, eu não pretendo entrar nessa área, não, mas é aquele negócio, né? Eu acho que é interessante ver o que o pessoal tá criando lá. Enfim, eles falaram o nome de um monte de protocolos e coisas lá, e a ideia é justamente isso, que você pode plugar a sua network que você quiser, com o protocolo que você quiser, com a execução que você quiser, e assim construir a sua aplicação inteira. De novo, o meu ponto aqui é, se você vai construir a sua aplicação inteira, se você não precisa de consenso, caramba, usa um banco de dados, um servidor de aplicação, já é programação nível 101, né? Ou seja, o básico da programação, isso daí. Então, enfim, mas isso que eles estão fazendo com o Ethereum, eles estão quebrando tudo, botando várias camadas e coisa e tal. Enfim, estão criando uma ferramenta poderosíssima, todo um ecossistema de ferramentas, e estão procurando que problema que a gente vai resolver agora, né? Como é que a gente vai resolver os problemas agora, né? É lógico, um dos problemas que eles podem resolver, e isso realmente é um futuro possível, é justamente o do DeFi, né? Que você descentralizar as finanças, você ter bancos que são descentralizados. Acho que isso é uma coisa que seria extremamente interessante, realmente. É um problema a ser resolvido. Agora, repara, no momento que você começa a compartimentar essas coisas em stack, você vai chegar numa situação que talvez a melhor alternativa seja pegar essas stacks que eles estão fazendo, todo esse código de DeFi, e colocar isso em cima do Bitcoin. Usa o Bitcoin como a solução, digamos, de persistência, né, a solução de armazenamento de dados, e você cria toda essa virtual machine, né, todo esse código de execução além do Bitcoin, que você tem uma base muito mais sólida, né? Eles não gostam dessa ideia porque ninguém lá gosta do Bitcoin. A impressão que deu é essa: Bitcoin é porcaria, coisa ruim, coisa e tal. Por quê? Né? Eles têm que vender o peixe deles, né? Eles vivem de vender um peixe competidor do Bitcoin, né? Então, enfim, essa é a minha opinião. Então, achei interessante essa proposta que eles estão fazendo de modularização, mas, de novo, cai nesse negócio que eu estou falando. É uma grande solução procurando um problema, né? Por falar nisso, tem um outro ponto, não era o ponto que eu ia falar não, mas um outro ponto que me ocorreu aqui agora, que teve também, que é interessante saber que existe isso, né? Inclusive o Vitalik Buterin falou muito sobre isso, sobre ciência descentralizada, DeSci, né? De ciência, né? Que justamente são iniciativas que visam criar ciência básica. Isso é uma coisa interessante do ponto de vista da ética libertária, mas, de novo, o que isso tem a ver com Ethereum, né? Qual que é a ideia do DeSci, né? Um problema que você tem é que no livre mercado, né, isso é verdade, você tem muito incentivo para coisas que têm aplicação imediata. Você vai pegar um princípio científico e vai gerar um produto a partir disso. Isso daí tem aplicação imediata, os mercados já fazem isso, não tem problema nenhum, né? O governo, ele tende a investir, mas é difícil para o governo também investir em coisas muito básicas, porque no final das contas ele tem que prestar conta para os eleitores e coisa e tal, então não vai investir também. Como é que você pode fazer um investimento de ciência básica em coisas que não sejam de interesse do governo?
E aí, justamente, a resposta é o DeSci, né? Que hoje em dia você tem alguns milionários que têm dinheiro, mas você tem outras pessoas também que querem ajudar esse tipo de coisa, e elas podem botar num fundo e financiar ciência básica, ciência que não necessariamente vai produzir resultados imediatos, mas que pode gerar uma coisa no futuro, né? Isso eu vejo, na verdade, não é muito diferente do mercado, né? É você apostar em empresas que valem pouco agora, que pode ser que no futuro gerem um breakthrough fantástico, uma coisa fantástica e coisa e tal. Então, isso é o conceito de ciência descentralizada. Não tem nada a ver com Ethereum, tá? O Vitalik Buterin estava falando isso, mas assim, eles chamam de tecnologias adjacentes, né? Para não dizer que não tem nada a ver com a porra do Ethereum, tecnologias adjacentes ao Ethereum. Mas enfim, essa é uma coisa, é um conceito interessante que eu vejo, mas, de novo, não tem nada a ver com nada ali, né? E bom, o terceiro ponto que eu queria falar, esse pessoal enfiou o pé na institucionalização, tá? Eles ganharam muito dinheiro com investidor institucional, com fundo de investimento, com grandes empresas de investimento. Então, o papo lá, uma das coisas que eles alegam para você ter a sua, o que eles chamam de blockchain soberana, é que você pode ter controles do governo. Você pode botar nessa blockchain soberana, você pode botar ali os controles do governo para tirar maus elementos da rede, pode tirar coisa e tal. Ou seja, eles não estão nem aí para liberar. Esquece, esse pessoal, meu amigo, é o pessoal institucional, é o pessoal que quer. Porque eu não culpo eles, não, cara, na boa. Eu fico imaginando também. Imagina no meu caso, se começa a chover dinheiro em cima de mim, né, ganhar uma fortuna com investimento institucional. Eu vou ter coragem de virar para esse pessoal e falar: não, eu quero a liberdade, não quero esse dinheiro todo, não. Eu não sei se eu ia ter essa coragem toda, não, entendeu? Eu gosto de imaginar que eu sou uma pessoa muito ideológica, mas essas coisas testam o nosso limite mesmo. Então, ou seja, esse pessoal ganhou dinheiro pra caralho com NFT, com essas coisas, com entrada de fundo, com ETF, coisa e tal. Meu amigo, o barco do Bitcoin é outro barco. Esse pessoal da Ethereum, o pessoal que está aqui, é o pessoal que não, vamos botar o controle do governo aqui, aí o governo, cada governo pode ter a sua blockchain, que ele vai controlar. De novo, se você vai ter controle sobre a sua blockchain, faz uma porca, usa um Oracle, usa um banco de dados, MySQL, usa para que fazer uma blockchain se você vai ter controle completo, né? Mas a visão do pessoal é essa, o pessoal está indo botando fé nesse negócio institucional, full pró-governo. Não, se falar lá de anarquia e coisa e tal, eu estava com uma camisa no primeiro dia, né? Eu estava com uma camisa com a cobra, uma camisa amarela com uma cobra. Não era a bandeira de Gadsden, não, né? Mas era uma camisa amarela com uma cobra, não deixa de dar uma certa, né, parece um pouco a bandeira de Gadsden, né? Mas não tem nada a ver, né? Mesmo assim tinha gente me olhando meio de lado assim, meio ruim assim. O pessoal, vou te falar um negócio, o pessoal aqui é institucional, pró-governo, não governo, bota que vou fazer um endpoint para você censurar a galera que você quiser, não tem nada. Por quê? Porque esse pessoal quer, meu amigo, quer grana institucional, quer banco, quer grandes investidores. O problema disso para eles é que esses grandes investidores entraram nessa história achando que isso daí era um pote mágico de fazer dinheiro, e já descobriram que não é. Então, eu não sei se eles vão conseguir de novo atrair esse pessoal, por mais que eles abaixem, né, e mostrem a calcinha para esse pessoal do governo. Eu não sei se eles vão conseguir atrair de novo esse dinheiro institucional desse jeito, né? O ponto eu mantenho o ponto que eu sempre vi, né? É a questão de que o único valor que a criptomoeda gera é se afastar do governo. Esse é o único valor. Tirando disso, tudo você faz melhor com um banco centralizado, né? Enfim, então essa é a questão. Tem várias ideias legais. A parte de DeFi eu acho que é uma parte que tem futuro. Eu acho que ainda vai crescer muito isso ainda. Não agora, ainda está muito incipiente, ainda é uma coisa muito começando, muito cheia de início. É lógico, quem apostar agora e acertar vai ganhar dinheiro, porque quando você investe no início, você ganha mais dinheiro. Mas assim, no futuro, eu vejo que sim. Eu espero que seja numa rede decente como o Bitcoin. Justamente por quê? Porque, mais uma vez, o que o DeFi vai poder oferecer de melhor em relação ao sistema bancário atual? Justamente a independência do governo. Porque, de novo, o pessoal fala assim, não, porque tem os smart contracts que fazem transações automáticas, você não precisa de pessoal. Ok. O que impede um banco, digamos, o Bradesco, de demitir os funcionários todo dele, contratar um monte de desenvolvedor e fazer todas as rotinas em software, né, com banco de dados tradicional e código tradicional, para fazer tudo que o DeFi faz? O DeFi, ele checa ali quando você tem um pool de liquidez, ele tira do pool de cá, joga para o pool de lá, e aí faz a conversão, faz o câmbio, faz o seguro, faz a coisa toda. Lindo! Isso é o DeFi.
O que impede o Bradesco de implementar isso em código? Nada! O Bradesco pode fazer isso agora se eles quiserem. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o governo pode fazer isso agora se ele quiser. E muito mais rápido, não precisa de blockchain para isso, né? Então, de novo, o DeFi vai ser útil, extremamente importante, acho que vai ser o futuro das finanças, automatização completa, justamente no momento que você tiver isso em cima do Bitcoin, que é resistente ao governo, que o governo não pode interferir, que o governo não pode mexer. Aí sim, você vai ter o top das finanças sem interferência governamental. Tem um outro aspecto também que eu achei interessante que o pessoal falou, aí já são coisas menores, tá? Esses três principais foram esses que eu falei. Primeiro, um grau de pessimismo. Segundo, essa visão de botar em stacking, né, de botar em pilha, né, de protocolos o blockchain. Eles viram que, não, tem um pedaço da Solana, Cardano, não sei o que lá, cada um é bom em uma coisa, então vamos separar tudo em pedacinhos e fazer uma stack que todo mundo fala com todo mundo. Uma grande solução procurando um problema. E o terceiro, essa questão institucional, que eles é pé na jaca no institucional, o pessoal ali, não tem esse papo não. Enfim, mas aí tem o outro ponto alguns outros pontos interessantes aí. Um ponto que eles colocaram ali é justamente a questão de operações financeiras que hoje não têm equivalentes no mercado financeiro tradicional, né? Então, o que eles estão fazendo, isso é um ponto que eu achei interessante, né? Porque hoje você tem um mercado financeiro. Se você quiser fazer um seguro, você pode ir no Bradesco fazer um seguro. Então, quando você faz um seguro numa aplicação DeFi, numa aplicação descentralizada, na verdade, você está repetindo o que já tem no mundo, digamos, centralizado real, só está fazendo num protocolo na internet, né? Trocar dinheiro, fazer câmbio, tudo isso já tem. Foram operações que são feitas imitando o que já existe hoje. Agora, existe um grupo de operações que são possibilitadas por esses protocolos que simplesmente são inviáveis no modelo atual, né? Então, seguros de curtíssimo prazo, né? Caramba, eu vou subir essa escada aqui, se eu tropeçar nessa escada e cair, eu tenho medo de morrer aqui, eu quero fazer um seguro para os próximos 15 segundos da minha vida. Não tem como fazer isso no modelo atual, porque no modelo atual você vai no banco, o banco vai fazer um cadastro e coisa e tal, vai ter um monte de coisa. Não tem como você fazer esse tipo de coisa no mundo, digamos, descentralizado. Mas em tese, no DeFi é possível você fazer isso. Quero fazer um seguro para os próximos 15 segundos. Quero fazer seguro de que a minha moeda, minha empresa não vai falir nos próximos 3 anos, não sei o que lá. Enfim, tem uma série de coisas que eles colocaram lá que seria coisas que seriam inviáveis no modelo DeFi, que são possíveis, seriam inviáveis no modelo tradicional, mas que seriam possíveis no DeFi. De novo, eu acho que o DeFi é uma coisa fascinante, eu acho que tem futuro, mas isso vai ser uma coisa mais para frente, tá? Eu não vejo isso como uma coisa tão imediata, até porque se alguma dessas soluções fosse tão boa assim, fosse uma coisa que tivesse tanta demanda assim, os bancos já teriam implementado. É o que eu falo para vocês. Não tem nada que impeça um banco de implementar um protocolo DeFi. Nada, absolutamente nada. É basicamente um sistema rodando, fazendo as transações de forma automática, sem intervenção pessoal, né? É uma coisa bacana, mas não precisa rodar numa blockchain, né? E tanto que é isso que eles estão falando. Eles estão falando. É muito engraçado que tem um pessoal falando em provedores que eles chamam de data availability, né? Que cara, é o banco de dados, é a camada de banco de dados. E que eu estou falando assim, não, que não necessariamente precisa ser um blockchain, pode ser um mecanismo diferente. Pode ser um banco de dados, cara. Mas enfim, esse é o ponto do pessoal lá, né? E tem mais uma coisa que eu achei interessante nessa história, que foi justamente quando eles falaram sobre NFT e que eles falaram uma coisa que me deu uma ideia, que eu acho que é uma ideia bacana, que talvez eu possa aplicar isso no Visão Libertária, que é o seguinte: NFT, como eles falaram, é uma coisa que gerou um impacto muito grande, muito dinheiro na mão do pessoal, mas que o pessoal perdeu o interesse. E fizeram várias pesquisas em cima disso. Por que as pessoas perderam o interesse na NFT, né? E, no final das contas, o que eles chegaram à conclusão é que eles queriam algo que a pessoa tivesse sensação de pertencimento. E a NFT não te dá isso, né? Quando você compra um celular, você pode até não usar o celular, é igual uma NFT. Você comprou e não serve para nada. Mas
você tem uma sensação de pertencimento. Quando você compra uma obra de arte, você pode comprar aquela obra de arte, botar numa gaveta e nunca mais usar, mas você sente que aquilo te pertence. E o NFT, eles não têm isso, né? Então, eles estão. A ideia deles é como é que eles podem fazer para criar essa sensação de pertencimento, de propriedade digital e coisa e tal. De novo, o que eles têm lá é uma solução procurando um problema, né? Eu já falei para vocês, eu acho que NFT, nesse sentido de ter obra de arte, desenho, eu não vejo que isso vai ter saída, não. Mas agora, existem outras situações em que NFT pode ter uma utilidade, sim. Como a gente já viu, negócio de ingresso, né? Você comprar um ingresso como uma NFT, você pode vender para quem você quiser, você simplifica o sistema todo, todas as transações ficam registradas, então se tiver cambista, gente vendendo mais caro, mais barato, vai ficar sabendo. Enfim, você tem todo o registro de tudo. Eu acho que NFT, como usar ingressos NFT seria uma solução excelente no final das contas, né? E tem outras soluções também se você encarar a coisa do ponto de vista de algo que te dá acesso a alguma coisa, permite que você faça alguma coisa com aquele NFT, né? Que ele te dê entrada em algum lugar, te dê alguma coisa que você possa fazer para ser realmente algo útil, né? Então eu tive algumas ideias com isso sobre como é que a gente pode automatizar ainda mais o Visão Libertária, descentralizar ele ainda mais usando esse tipo de coisa, né? E se eu der sorte, quem sabe eu não fico rico vendendo shitcoin, não é mesmo? Não, tô brincando, eu não vou fazer isso não. Se eu for fazer, eu vou fazer honestamente, eu vou explicar o propósito da coisa, mas a ideia é bastante interessante, né? O que eles falam é isso, pertencimento, você tem de você pegar uma coisa e poder usar aquela coisa para alguma coisa, né? Mesmo que você não faça isso, mesmo que você guarde numa gaveta e não faça nada, mas você tem que ter a sensação que você pode usar esse troço para alguma coisa. Então, enfim, ficou interessante, teve um monte de ideias legais, era o que eu esperava da palestra mesmo, da feira mesmo, um monte de ideias legais, não concordo com a maior parte do que o pessoal faz lá, mas tem umas ideias legais, é sempre interessante saber esses conceitos novos.